Você já sonhou em receber dinheiro todos os meses apenas porque tem boas ações na sua carteira? Pode parecer impossível para muitos, um sonho distante, mas a realidade é que muitas empresas pagam dividendos suficientes para gerar uma boa renda passiva todos os meses. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como identificar essas empresas. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. Nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco em renda variável, no vasto mundo das ações. O que eu vou te mostrar no vídeo de hoje não é opinião, mas sim um conteúdo baseado em métricas financeiras, em estudos sobre empresas pagadoras de dividendo e claro também na minha experiência em todos esses anos no mercado. Um grande problema quando falamos em investimentos em ações é que muita gente acredita que qualquer empresa que paga dividendos é uma boa escolha para os seus investimentos. Ou ainda pior, escolhem as ações das empresas que vão investir somente baseados no dividend yield. Eu vou te falar o que é o dividend yield nesse vídeo, fica tranquilo. Mas escolhem somente baseado nesta porcentagem, sem analisar efetivamente se a empresa tem saúde financeira, o que é um erro gravíssimo. A teoria e a prática da análise fundamentalista nos mostra que somente o dividend yield isolado não é garantia de retorno consistente. Pelo contrário, ele pode sim indicar problemas na saúde financeira da empresa. Isso porque algumas empresas que têm um alto dividend yield, que pagam muitos dividendos, podem estar sem opções de reinvestimento, ou seja, essa empresa não está crescendo, não está reinvestindo em suas operações, de repente até mesmo em uma expansão. Ao passo também que dividendos altos podem não ser consistentes no longo prazo e acabarem diminuindo ao longo do tempo. Tudo bem, então como a gente vai identificar as empresas que realmente são boas pagadoras de dividendo? A gente precisa olhar além do número, a gente precisa olhar qual é a história que essa empresa conta. Para a gente conseguir entender qual é a história que a empresa conta, existem diversos métodos que a gente pode fazer isso. Se você olhar aqui dentro do canal, você vai encontrar vários vídeos te ensinando maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado que a gente busca, que é analisar boas ações. Nesse vídeo aqui, eu trouxe um método muito simples com 3 principais pilares para você analisar e também com passos práticos para você já colocar aí nos seus investimentos ainda hoje. Bom, vamos direto então para a parte prática. Uma empresa boa pagadora de dividendos possui 3 pilares essenciais: consistência, lucratividade e sustentabilidade. Então, baseado nesses 3 pilares, a gente vai olhar sim para o dividend yield histórico dessa empresa, mas a gente também vai olhar para o seu lucro líquido ao longo do tempo e para o seu payout ratio, que eu também vou te explicar no decorrer desse vídeo, fica bem tranquilo. É claro que quando a gente fala na história que a empresa conta, a gente está considerando um cenário onde a gente vai analisar vários anos, né? Podem ser de 5 anos ali, 3 anos, mas você precisa ter um histórico dessa empresa, não é um ano só que a gente vai avaliar. Então são esses 3 pilares para a gente avaliar ao longo dos anos. Vamos detalhar melhor então cada um desses pilares para aí a gente poder ir para a parte do passo a passo para você aplicar nos seus investimentos, tá? O dividend yield é quanto a empresa está pagando por cada ação. Então o seu cálculo é muito simples. Você vai pegar lá todo o rendimento que aquela empresa teve nos últimos 12 meses e você vai dividir pelo preço atual da ação. Então imagina que você foi lá e você tem uma ação que ela custa R$20 e a empresa pagou ao longo do ano de dividendos R$2. Logo, você vai ter um dividend yield de 10%. 2 dividido por 20 vai dar 0,10 vezes 100, 10%. Quer dizer que aquela empresa paga 10% por ação. Então, se você tiver 100 ações a R$20 cada uma delas, você vai ter R$2.000 investido. Logo, você vai receber de dividendo ao longo do ano R$200. Funciona mais ou menos dessa forma. Bom, por que mais ou menos assim? Porque o dividend yield considera os últimos 12 meses e resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então quer dizer que isso pode sim mudar ao longo do tempo, mas é bom para você ter uma base, principalmente quando você pega períodos, né, como a gente já conversou aqui, você vai pegar vários anos, você vai entender quanto que aquela empresa paga historicamente de dividend yield. O payout ratio, também conhecido como dividend payout em alguns lugares, você pode encontrar essa nomenclatura. Ele significa quanto aquela empresa efetivamente distribui
dos seus lucros. Então imagina que uma empresa teve lá 100 mil reais de lucro líquido. Então o lucro líquido daquela empresa, o 100% é 100 mil reais. Se a empresa distribui 50% do lucro, ela vai distribuir 50 mil reais. O seu dividend payout ou seu payout ratio, ele vai ser de 50%. Ou seja, ele vai indicar exatamente quanto do seu lucro a empresa está distribuindo aos seus acionistas. E o lucro líquido que deve ser consistente nessa análise ao longo do tempo. O lucro líquido nada mais é o que sobra depois que a empresa paga despesas, custos, impostos e tudo mais que tem que pagar. Ele é efetivamente o que vira lucro no caixa da empresa. Para te ajudar a entender melhor também sobre o assunto do lucro líquido e tudo mais, eu vou deixar um vídeo aqui no card sobre as margens de lucratividade. Lá você vai aprender sobre a margem bruta, EBITDA e a margem líquida, que elas compõem cada etapa da empresa, cada etapa do processo de lucratividade de uma empresa. É importante você assistir como um complemento desse vídeo para te dar mais informação, para você ser mais assertivo na hora de analisar o lucro líquido da empresa. Chegou a hora então do passo a passo prático de como colocar esse conhecimento que você acabou de aprender nos seus investimentos. Você já entendeu quais são os pilares e por que eles são importantes. Então, antes da gente ir para o passo a passo, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar educação financeira para as pessoas, principalmente na análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem em ações, elas aumentam o seu potencial de ganho, do que deixar o dinheiro numa renda fixa ou perder para a inflação que corrói nosso dinheiro a cada ano. Pessoas com mais potencial, com maior potencial de ganhos, possuem poder aquisitivo maior e conseguem sim oferecer melhores oportunidades para outras pessoas. Então a ideia é que quanto mais esse país for rico, menor vai ser a desigualdade social que a gente tem. Eu conto com você. Bom, então como colocar isto na prática? O primeiro de tudo é você escolher qual é o universo de ações que você vai investir. Nós temos diversas empresas com capital aberto dentro da Bolsa de Valores. Você precisa escolher quais são as empresas, nesse caso nós estamos falando de dividendos, certo? Então você precisa escolher quais são as empresas boas pagadoras de dividendo. Para isso, você vai selecionar algumas empresas que você acredita que podem ser, antes de você fazer a análise completa, que nem eu vou te ensinar aqui. Mas você vai escolher empresas que você acha que são promissoras, que você acha que são boas pagadoras. Você encontra isso facilmente no site das empresas, relações com os investidores. Você vai pegar lá pelo menos 5 anos de histórico para a gente poder analisar. Depois disso, você vai analisar o dividend yield histórico daquela empresa, pegando ano após ano, para entender o quanto aquela empresa pagou de dividend yield, para entender se ela não pagou muito num ano, pouco no outro, se não teve uma oscilação muito grande. O ideal é a gente encontrar uma empresa que pagou o dividend yield, né, que tem a sua porcentagem de dividend yield próximo ali da mesma coisa ao longo dos anos. Em seguida você vai olhar para o payout ratio ou dividend payout, como eu já mencionei. Você vai olhar para entender se essa empresa está distribuindo lucro demais. Empresas maduras costumam distribuir entre 40% e 70% do seu lucro. Isso não é regra, mas para você ter uma ideia, mais ou menos uma noção. Muito menos que isso pode indicar que a empresa está reinvestindo demais. Aí você vai ter que fazer uma análise mais profunda para entender aonde está indo esse dinheiro, aonde essa empresa está reinvestindo. Aí você vai ter que analisar ativos, você vai ter que fazer uma análise mais, uma curadoria maior, entende? Dos dados, para você conseguir analisar a empresa num contexto mais amplo. Agora, se ela tiver com um dividend payout muito maior do que 70%, isso não é consistente. Ela está distribuindo demais e aí tem que saber por que ela está fazendo isso, né? Então a probabilidade é que isso caia no futuro ou a probabilidade é que ela esteja com problemas financeiros também e aí está tentando atrair investidores. Então geralmente um dividend payout, um payout ratio muito alto, ele indica também problemas. Então a ideia é que fique ali entre 40% e 70%. Dentro dessa área é aceitável. Agora é hora da gente olhar para o lucro líquido. Por quê? Porque sem lucro não tem dividendo, não tem distribuição. Então a empresa ela tem que ter um lucro líquido consistente, por isso olhar ano por ano. Empresas que possuem um lucro líquido consistente
tendem a manter dividendos consistentes. Então entende como uma coisa tá ligada à outra? Se não tem lucro, não tem dividendo. Logo, se tem lucro consistente, a probabilidade de ter sempre dividendos é muito maior. Então é preciso olhar para o lucro líquido também para entender se essa empresa tem a possibilidade de manter dividendos constantemente. E o último passo talvez não tenha muito a ver com a análise desses pilares, mas é uma dica muito importante para você. Diversificação. Quando você diversifica, o risco diminui. Então é muito importante você diversificar. Escolher várias empresas, e aí não precisa ser muita empresa, eu vou trazer um vídeo aqui explicando melhor sobre a diversificação, mas se você diversificar muito, pegar muita empresa nada a ver, você acaba pulverizando a sua carteira, e a gente não quer fazer isso. Pulverizar é ruim, diversificar é bom. Então a ideia é que você escolha ali 3, 4 empresas, né? Já tá excelente para um início. Você escolher 3, 4 empresas de setores diferentes, de preferência com uma correlação negativa. O que é correlação? Quando um ativo tem a ver com o outro, né? Então se você tem correlação positiva, quando um ativo sobe, o outro sobe junto. Quando você tem correlação negativa, quando um ativo sobe, o outro cai. Então a ideia é que você ache ativos que possuem ações de empresas que possuem correlação negativa, né? Setores com correlação negativa, porque dessa forma, quando um subir, o outro vai descer um pouco, você não vai tomar prejuízo e tudo mais, mas quando cair, você não toma um prejuízo gigantesco, né? Então a ideia é que você tenha essa diversificação. É muito importante se atentar aos erros. Você não pode analisar só o dividend yield atual e achar que está incrível. Você tem que olhar ano por ano. De tudo que eu falei aqui, não só do dividend yield, do payout também e também do lucro líquido. Você tem que olhar ano por ano, certo? Que nem a gente conversou, um histórico. Porque se você analisa um ano só, não, ela é excelente pagadora, e nos outros anos não foi. Então você precisa ter um histórico para poder tomar a decisão assertiva. Um outro erro também é focar só no dividendo e acabar esquecendo a valorização da empresa. Tem muitas empresas que às vezes estão pagando pouco dividendo, mas que elas estão tendo uma valorização muito grande. Por quê? Porque elas distribuem pouco lucro, então o payout delas vai ser mais baixo, mas elas estão reinvestindo fortemente. Inclusive tem até empresas que fazem isso como estratégia, né? Elas não nem distribuem dividendos e só vão reinvestindo os lucros para crescer rapidamente. É uma outra estratégia, tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card também, sobre Value Investing e Growth Investing. Você assiste lá que você vai entender. Uma é investimento em valor e a outra é investimento em crescimento. Empresas que focam no valor geralmente podem distribuir dividendos ou não. Empresas que focam no crescimento, essas é mais comum que elas não distribuam dividendos, né? Podem vir a distribuir no futuro, mas no início ali é muito comum que não distribuam e aí invistam todo o lucro. Então você deve também focar na valorização. Ah, comprei uma empresa aqui que o dividend yield dela não é muito alto, o payout também não. Pô, mas ela tá sempre reinvestindo, ela tá crescendo. A ação teve uma valorização de X% em tanto tempo. Então você consegue ver um crescimento, né? Então tem ações que fazem sentido por conta disso, mesmo tendo um dividend yield mais baixo e um payout também mais baixo. E eu acho que um dos maiores erros é considerar somente um indicador, considerar somente um tipo de análise. Como eu falei, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre vários métodos, vários tipos de análise. Tem vídeo que eu falo sobre indicadores, tem vídeos que eu falo sobre uma aula de valuation para você descobrir o valor intrínseco das empresas. Então assim, não pega esse vídeo e acha que ele tá escrito em pedra e que é só isso. Não, eu tô te passando um passo a passo prático. Você vai encontrar outros vídeos meus falando outras coisas para você analisar que não são essas, entendeu? Vai ter vídeos que vão ter essas também, mas vão ter outras coisas. Então assim, valuation não é uma ciência exata. Então você tem vários pontos que você pode olhar para analisar uma ação. Esse vídeo é mais pontos que você deve analisar, mas assiste outros vídeos aqui. Eu sempre tento trazer os conteúdos o mais completo possível para que você realmente consiga tomar a decisão mais assertiva e que você prospere, que você tenha dinheiro. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é fazer as pessoas enriquecerem. Então eu venho aqui para isso. Então não pega só esses indicadores, entende? A ideia que eu quero passar é essa. Não pega só esses 3 indicadores, só esses 3 pilares. Pega outros, assiste outros vídeos, analisa a empresa de verdade, entende contexto, entende o que a empresa faz, entende do negócio da empresa, busca entender macroeconomia. Tem vídeo aqui para isso de forma muito simples e didática. Então é importante você se aprofundar mais também.
A maior lição que esse vídeo pode trazer é que só o dividend yield não vai resolver seu problema. Porque muita gente fala dividend yield, dividend yield, dividend yield. Mas só ele, sozinho, como qualquer outro indicador, não vai resolver o seu problema. Eu sempre costumo dizer que a ideia não é a gente comprar ações baratas, mas sim ações com desconto. E para a gente fazer isso, a gente tem que saber o valor intrínseco da empresa. Uma coisa leva a outra, você precisa saber fazer valuation e tudo mais. Não é nada difícil, eu tô aqui nesse canal provando que não é difícil, que você consegue aprender em um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos que você assistir, você já vai aprender muita coisa. Então a maior lição que esse vídeo deixa é, não se prenda a somente um indicador. O dividend yield é importante, mas ele não é o único indicador que você deve analisar. Quando você entende que faz muito mais sentido olhar para a empresa e não para o preço da ação ou para o quanto ela distribui de dividendo, você entende que não se trata de sorte, se trata de competência de análise. E é fácil analisar, não é difícil. E o melhor de tudo, viver de dividendos, viver de renda, não é um sonho impossível, não é um sonho distante. Você precisa de método, paciência e disciplina. Comenta aqui embaixo se você já está investindo em ações, se você já está buscando a sua renda passiva através de ações ou se você está interessado em aprender mais. Comenta o que você quer aprender, traz para mim aqui quais são as suas dúvidas que eu trago o vídeo para você, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um enorme prazer para mim gravá-lo. Um grande abraço e até a próxima.